O Cineclube Cubatão promoveu no dia 2 de agosto um encontro especial no espaço Projeto Inclusão Cultural. O evento reuniu dezenas de moradores, estudantes e lideranças comunitárias para discutir o desenvolvimento social, cultural e industrial do município. Para ampliar a reflexão, foi exibido o documentário Cubatão Vale da Morte, produção que retrata um período crítico da história da cidade, década de 1980, quando Cubatão ficou conhecida internacionalmente pelos graves problemas de poluição. Na época, a região concentrava um dos maiores polos industriais do país, mas a falta de controle ambiental transformou o município em sinônimo de degradação. Estudos indicavam níveis alarmantes de poluentes no ar, na água e no solo. Casos de doenças respiratórias eram comuns e reportagens mostravam o impacto direto na qualidade de vida da população. O documentário também relembra um dos episódios mais marcantes, a Serra do Mar, onde a Mata Atlântica chegou a morrer em extensas áreas devido à chuva ácida provocada pelos gases industriais. A poluição foi tão intensa que Cubatão entrou na lista da ONU como uma das cidades mais poluídas do mundo. Após a exibição, o público participou de um debate aberto. Foram levantadas questões sobre como a cidade conseguiu reverter parte desse cenário, com políticas ambientais mais rigorosas e investimentos em tecnologias menos poluentes. Mas também ficou claro que o desafio continua. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental segue sendo uma pauta urgente. Vendo o documentário Cubatão Vale da Morte, você é assessor da deputada federal Sâmia. O que você achou das discussões, das reflexões que houveram aqui? Houve uma polêmica recentemente envolvendo o nome da Sâmia. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiramente, parabenizar o Espaço Inclusão pela realização da atividade. Eu acho que mais do que ser um espaço de promoção da cultura, também é um espaço de organização popular, de debate com a sociedade, de temas que são importantes. O debate de hoje acho que foi muito significativo, né? Tem um documentário, né, histórico, né, que trata sobre toda essa problemática envolvendo os conflitos ambientais, de saúde, sociais aqui da história de Cubatão, né? E eu vim aqui representando o mandato da deputada Sâmia Bonfim para trazer uma saudação a esse espaço e também para dividir com todos compromisso nosso mandato para somar esforços junto com os lutadores da cidade de Cubatão na construção de uma força, né, que consiga fazer frente a todo esse conjunto, né, envolvendo as empresas, envolvendo toda essa tragédia ambiental, que está no histórico de Cubatão, mas que tem seus reflexos ainda hoje, né? A gente colocou nosso mandato à disposição para auxiliar nessa construção e somar esforços aí para a superação desse contexto, pensando no bem-estar aí, principalmente da população mais pobre aqui de Cubatão. O encontro, além de resgatar a memória histórica, reforçou a importância do diálogo entre comunidade, empresas e poder público. Lene Rodrigues, aqui no Espaço Inclusão, veio assistir o documentário do Cineclube. O que você achou das discussões e do documentário em si? Olha, eu não conhecia o espaço, né? Não conhecia o espaço e, sinceramente, achei uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que os resgates da nossa história, que às vezes fica perdido e às vezes a gente não conhece muito do que vive as pessoas num determinado movimento ou na sua história passada, o resgate dessa história sendo feito através de documentários é importante. Eu vim hoje na expectativa de ver o documentário e me deparei com algumas coisas até que me fizeram voltar ao passado, né, da história de Cubatão, por exemplo, do período em que era enfrentado uma grande
a questão da poluição, né? Eu via isso nos meios de comunicação, nas mídias, que passavam uma realidade para a gente que talvez não fosse aquilo que as pessoas estavam vivendo, era muito mais grave o que as pessoas viviam, né? E hoje esse resgate feito nesse documentário, para mim, foi muito, muito, muito importante. Eu acho que eu dei até uma ideia de que isso deveria ser feito para ser visto como vivem as pessoas hoje, né? Aquelas mesmas pessoas que viveram aquele momento de grande dificuldade naquele período de poluição. Seria interessante que fosse feito esse resgate hoje, atualmente, como vivem essas pessoas, como elas veem hoje a cidade de Cubatão. É interessante até que a gente se estendesse esse movimento em outras cidades, porque às vezes a gente não conhece a realidade da cidade em que vive, a gente não conhece nem a história da cidade onde a gente vive. Eu não conhecia a história contada assim, mais detalhadamente, com outros olhos, né? Sem ser a colocação da mídia tradicional. É importante o documentário, achei muito importante, eu parabenizo ao pessoal do Cine Clube de Cubatão pela iniciativa e que continue, que seja cada vez mais importante para vocês e para a gente que vem, né, aqui conhecer e participar. A iniciativa do Cine Clube Cubatão e do projeto Inclusão Cultural demonstra que a arte e informação podem caminhar juntas para formar cidadãos mais conscientes. Com relação ao documentário e às discussões, como é que foi para você? Bom, como eu sou uma pessoa de 19 anos, eu nasci em 2005, então eu nasci numa época, tanto que eu nem em Cubatão nasci, eu nasci em Santos, porque meu pai, ele não queria que eu nascesse em Cubatão, meu pai queria que eu nascesse em outro lugar. Mas eu cresci com a minha mãe me dizendo sobre como que era Cubatão em 1985. Minha mãe tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ela praticamente cresceu aqui junto com os meus tios e minha avó, e ela me contava muitas histórias sobre a Vila Paris e sobre Cubatão em geral, nessa época do Vale da Morte. Eu também já assisti algumas peças sobre Cubatão, como a Vila Socó e a Vila Paris, que são peças que contam a realidade de Cubatão de uma forma não muito na cara, por assim dizer. Ela é um pouco mais fantasiosa, mas ao mesmo tempo ela trabalha essa profundidade de tudo o que Cubatão passou como uma cidade que sempre foi um polo industrial, mas porém ao mesmo tempo foi utilizado como um lixão industrial. A gente vê os resultados ruins eu esqueci a palavra, mas a gente vê os resultados de tudo que aconteceu com todas essas empresas que passaram por Cubatão e foram jogando os dejetos químicos, tudo que eles faziam na mata, no mar, no rio. Até hoje, eu tenho amigos de outras partes da Baixada Santista, muitos conhecem ainda Cubatão como se fosse o próprio Vale da Morte ainda, como se a gente tivesse em 1985. Eles fazem piadas, falam assim, se entrar no rio Cubatão, você sai com 6 pernas e 3 olhos, porque o rio é tão radioativo que muda a aparência física. Então, ver o documentário sobre como é que era as coisas em 1985 me faz pensar, caramba, ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente não evolui muita coisa. É isso que eu consegui tirar do documentário, sendo uma pessoa muito nova. Por assim dizer, eu nem desistia na época que as fábricas usavam Cubatão como um depósito de químico. Falem pra gente, em poucas palavras, como foi estar hoje à tarde aqui, assistir esse documentário e encontrar com vários amigos. Fica à vontade. Nossa, eu me senti assim, extremamente emocionada. Primeiro porque eu encontrei aquelas pessoas que eu conheço da militância, sabe? O Dorival. E olhar também o documentário e ver aquelas pessoas falando do que acontecia nessa cidade naquele período da década de 70 e 80, assim, me trouxe tudo de volta umas memórias. E eu acho que foi muito importante a gente não esquecer esse passado, para a gente não esquecer da luta, porque
Eu penso e eu tenho certeza que o movimento ambiental desse país começou em Cubatão e foi aqui, nessa cidade, com essas pessoas, entendeu? E que a gente não pode deixar de valorizar isso. Inclusive, quero dizer que quando eu fui para a conferência que aconteceu esse ano em Brasília, do Ação Climática que teve, quando eu falava de Cubatão, todo mundo olhava para mim, sabe, tipo assim, pô, foi lá que começou tudo. E foi aqui que começou tudo mesmo. E eu era super respeitada quando eu falava, olha, a nossa ação com relação ao meio ambiente começou em Cubatão. E aí quando eu percebo no documentário aquelas pessoas falando, pessoas simples, e que nem se falava naquela época sobre isso, e que foram lá e lutaram, se colocaram, e porque era muito difícil, principalmente com relação à ditadura militar, né? E não tiveram medo. Eu sinto muito orgulho. E olha, vocês estão de parabéns. E assim, tem que continuar esse espaço de inclusão e para a gente poder discutir outras coisas também, sabe? Eu fiquei extremamente feliz. Primeiro eu não assisti o comentário, né? Que eu cheguei atrasado, mas pelo que o pessoal se posicionou, foi muito importante. Inclusive, endosso as palavras da Dalva, e eu acho que a gente não pode deixar essa bandeira cair, que queira ou não queira, foi Cubatão que deu início à discussão e abriu o debate sobre o meio ambiente. Então, o pessoal que organizou, quero dar os meus parabéns para o Coquinho, certo? E que a gente está aqui à disposição para participar e fiquei muito contente em ver alguns amigos, entendeu? Um abraço e felicidade para a gente. É por isso que eu valorizo muito, Coquinho, com pessoas dedicadas e ativistas e militantes da cultura. Porque quando a gente fala da cultura, a gente fala da memória e a gente fala de uma história que não terminou. Muito pelo contrário. Quem permite o apagamento da memória, abdica da história. E nós não fizemos isso em momento algum, e vocês não fazem isso. Por isso, a importância desse espaço. Daqui a 3 anos, nós vamos comemorar os 100 anos de Zanzalá, né? A Cubatão do futuro. E oxalá a Cubatão do futuro continue sendo buscada, né? Continuemos lutando, o povo de Cubatão, por uma Cubatão que efetivamente seja a Cubatão do futuro, com justiça, com igualdade, com direitos, com educação, com cultura. É isso que nós queremos, e o povo de Cubatão tem o direito de lutar por essas bandeiras, que são bandeiras para sempre, são bandeiras que não terminam. Veja, eu estou chegando aos 70 anos, o ano que vem, e continuo entusiasmado pela defesa dessas coisas, que são fundamentais. É a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E é isso que eu acho que deve ficar, basicamente. Então, devemos dizer um não rotundo, um não bem grande a esta ideia, né, dos segmentos capitalistas que não levam em conta a população que aqui mora, né? Que querem transformar essa cidade num pátio de containers, que querem ir avançando sobre áreas que pertencem à população, sem levar em conta que isso aqui é uma cidade. Isto aqui não é um entreposto, aliás, isso aqui não é um porto, isso aqui não é um pátio de caminhões, isso aqui é uma cidade. E é como cidade que nós devemos assumi-la, né? Porque é numa cidade que os cidadãos exercem os seus direitos. Como resultado do evento, ficou claro que mais de 40 anos depois do chamado Vale da Morte, Cubatão ainda depende de atenção especial e de uma vigilância constante. A história mostra que o progresso precisa respeitar a vida. E essa é uma discussão que não pode parar.
Aqui no Cineclube, no Espaço Inclusão. Hoje, dia 2 de agosto, foi o lançamento do Cineclube, esse projeto que só está sendo possível graças ao governo federal, ao Ministério da Cultura, junto com a Secretaria de Cultura e o Poder Público Municipal, que repassa a verba para que nós possamos desenvolver política cultural no município. Quero agradecer muito o Conselho Municipal de Cultura, que fez todas as discussões para que isso fosse possível. Quero agradecer à Secretaria de Cultura e de Comunicação e ao governo atual, porque estamos todos juntos buscando, tentando fazer cultura para as pessoas. Hoje, aqui no Cineclube, nós discutimos Cubatão, Vale da Morte. Cubatão, que viveu durante muito tempo como sendo o patinho feio da região e do estado e até a cidade do Brasil. Cubatão, que hoje tem significativa relevância, porém ainda tem muita poluição. E é disso que a gente está falando. A poluição não acabou. A poluição ainda falta muito, para que ela simplesmente diminuiu, mas também diminuíram a quantidade de empresas que estavam aqui. O Espaço Inclusão, você, dona de casa, você, estudante, tem a obrigação de dialogar sobre isso, sobre o município onde você está morando. E aqui no Espaço Inclusão, esse momento de reflexão é um espaço para você conversar, dialogar. Que cidade que nós queremos? Uma cidade limpa? Uma cidade despoluída? É sobre isso que a gente está falando. E você que veio hoje passou por aqui pelo Cine Inclusão quase 100 pessoas e a gente conseguiu dialogar, conversar, refletir, inclusive pensar em propostas para ajudar nosso município, para a gente dialogar com o poder público, porque é só junto que se cresce. É só dialogando, é só conversando que a gente sai do estado que a gente está. Muito obrigado a você que veio, muito obrigado a toda a equipe do Cine Inclusão. E tem mais cinema. Daqui a um mês, nós teremos outro documentário para discutirmos, para avaliarmos e para convidar vocês de novo. Obrigado. Cine Inclusão vai ficando por aqui.